Boa noite a todos. São 8 horas da noite, o horário de nós iniciarmos aí a transmissão de mais um estudo pelo Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Piraquara. Meu nome é Eduardo Rabelo. Boa noite, Sidney, tudo bem? Hoje escolhemos aí um tema mais propício, né? Porque domingo que vem iremos comemorar o Dia dos Pais. Então eu pensei em conversarmos um pouco a respeito dos laços familiares, falar um pouco sobre família, sobre qual a sua função, seus objetivos, qual o olhar que a doutrina espírita tem, né, a respeito dessa instituição que tão tradicional, né, no nosso meio social e tão importante também. Então, falaremos um pouco a respeito disso na noite de hoje. Vamos esperar um pouquinho, dar uns 2 minutinhos aí para a gente iniciarmos o nosso bate-papo. Confesso que ainda a ferramenta virtual é algo que eu estou aprendendo, então já vou me desculpando antecipadamente aí por alguma falha, alguma dificuldade com isso. Mas eu acredito que ao final dê tudo certo aí com a gente, né? Estou vendo aí, Thaís, Cássia, Andréia, boa noite a todos, Amanda, Márcio, Jesser. Muito legal, sejam bem-vindos aí, que a gente possa conversar um pouco a respeito desse tema. Vamos fazer então uma prece para que a gente possa... Boa noite, Ivone. Vamos fazer uma prece então para a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Eu convido a todos vocês que neste momento nós possamos fechar os nossos olhos e por alguns instantes pensarmos no nosso Mestre Jesus, nesse momento em que vivemos de isolamento social em função da pandemia e que nos obriga muitas vezes, dentro dos nossos eventos e ações, utilizarmos a ferramenta da internet para que a mensagem cristã e tantas outras atividades, sejam profissionais, sociais e familiares, não se percam. Mas nada nos tira a oportunidade também de agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, que juntos consigamos na noite de hoje estabelecemos um vínculo através dos nossos pensamentos, através do Evangelho do Cristo, para que em cada lar os nossos amigos espirituais, nossos mentores, possam estar nos acompanhando, nos amparando e apoiando-nos nessa iniciativa, nessa tarefa. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam alcançar a todas essas famílias e que possam ser espalhadas pelas comunidades e por todos aqueles que de alguma forma estão associados e ligados aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que a tua paz, o teu amor esteja conosco agora e sempre. Assim seja. Obrigado, Ângela. Boa noite. Boa noite, Fábio, também. Então vamos conversar um pouco, né? Começar o nosso bate-papo. O seu Hélio. Boa noite. A respeito de um tema que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e que Kardec não deixou passar em branco, que é exatamente como quando se fala a respeito da família, né? E traz exatamente também um mandamento, né? Resgata um mandamento de Moisés, que é honrar ao vosso pai e à vossa mãe. É disso que nós vamos procurar falar um pouco na noite de hoje, né? Entender um pouco melhor qual a importância
dos laços familiares, qual a importância e o entendimento a respeito das relações, das boas relações, das relações antipáticas, o que o Espiritismo tem a dizer sobre essa instituição que tantas das vezes também nós vemos, muitas das vezes em redes sociais hoje, antigamente na imprensa, em situações em que ela é atacada, em que ela é desqualificada. Então, de conversar um pouco a respeito disso e realmente da sua importância para nós espíritas. Né? E antes de começar a falar propriamente disso, é necessário que a gente resgate algumas premissas que são de fundamental importância para que o entendimento, não só deste capítulo do Evangelho, como de toda a doutrina espírita, se faça de forma mais ampla e profunda. Eu percebo no meu exercício, junto aos grupos de estudos, que muitas das vezes os próprios espíritas esquecem de alguns preceitos que são chaves para que a gente entenda questões do nosso dia a dia, da vida prática, né? E que às vezes nos confunde. Né? Nós hoje recebemos tantas informações por tantos meios, que muitas das vezes essas informações chegam até nós deturpadas, né? Ou travestidas, vamos dizer assim, de meias verdades, e nós temos dificuldade de avaliar, de criticá-las, de pensar a respeito. Isso me lembra muito, antes mesmo da filosofia, vamos dizer assim, surgir na Grécia Antiga, e que temos em Sócrates, por exemplo, né, a sua figura mais proeminente do início da filosofia grega, tinha os sofistas. Né? E o Sócrates, por exemplo, era um grande adversário dos sofistas, exatamente porque diziam meias verdades. Né? Era uma retórica muito bonita, e que era importante até para nós, às vezes até na vida profissional, nas palestras, a retórica é importante, mas ela precisa também estar associada a um conhecimento, a uma verdade, a uma lógica. Né? Então, eu disse alguns preceitos que eu gostaria então de relembrar. A primeira coisa que nós temos que relembrar é de que Deus é justo, Deus é bom e Deus é misericordioso. Este é um preceito básico que precisa ser entendido por todos nós, para que ao analisarmos o mundo, a nossa realidade, as situações que ocorrem, e principalmente tratando-se de família, que é onde é o nosso, vamos dizer assim, a nossa porta de entrada no mundo material, de que tudo que está ali, ou que todos que fazem parte do nosso núcleo familiar, está devidamente no seu devido lugar. Não há injustiça na formação familiar de nenhum de nós. Nós estamos exatamente no local e com as pessoas que deveríamos estar. Então não há da parte de Deus qualquer injustiça nesse sentido. É natural que nós analisemos, às vezes, familiares ou famílias de outras pessoas, e como se diz popularmente, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, nós também achamos que a família dos outros é melhor do que a nossa. Né? E por que eu não renasci em outro local? Não renasceu porque não era necessário, né? Não era importante. O que é necessário, o que é importante para nós é exatamente a família em que estamos inseridos. O segundo ponto é entender de que nós temos vidas pretéritas, né? De que nós somos espíritos imortais e eternos, e de que temos um passado, e que o nosso presente, de alguma forma, está relacionado ao nosso passado, e como o nosso presente vai construir o nosso futuro. Porque, além de nós termos este passado, nós temos ainda muitas outras vidas, muitas outras existências que virão pela frente.
Nós temos ainda uma caminhada longa para que realmente possamos alcançar o objetivo maior de cada um de nós, que é tornar-se perfeito. Né? Essa perfeição, sabemos que a Bíblia não é absoluta, ela é relativa, porque perfeição absoluta somente de Deus. Mas a caminhada evolutiva, ela existe e está presente em nós. E para entendermos um pouco, ou muito da dinâmica familiar, nós temos que entender essas premissas, porque ela está totalmente associada ao que vivemos dentro da nossa família. Então, diante disto, é que nós precisamos começar a entender, então, como que ocorre a construção da família, não só na sociedade, como também para nós. E para fechar, uma outra premissa fundamental. Qual é a moral, vamos dizer assim, da doutrina espírita? Kardec foi muito claro quanto a isso. Fora da caridade não há salvação. Então, nas nossas relações familiares, nós devemos buscar sempre o exercício da caridade. Em todos os momentos. Não há exceção. A lei divina é muito clara. Ela não traz e não permite que haja exceções para com ninguém. E tudo isso que eu estou falando, nós vamos ver de alguma forma nos textos de Kardec e nas instruções dos Espíritos. Tá? Me desculpe que eu tenho uma cachorrinha aqui, uma petzinha, de vez em quando pode ser que ela vá latir. Né? Que ela é meio nervosinha, mas eu acho que ela vai conseguir ficar quietinha hoje. Existe um texto no capítulo 14, chamado A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. Só no título da mensagem deixa claro para nós, e aí faz um corte muito importante para o nosso olhar, inclusive social, de que existe um núcleo familiar consanguíneo, isso inclusive é regido e explicado por lei, nós pegamos o direito. O que se determina para a nossa lei no Brasil é a consanguinidade, é isso que torna alguém familiar de alguém. Né? Mas ela também vai dizer que existe uma parentela espiritual. Né? E que de alguma forma nós podemos fazer uma associação também com o direito, porque fazendo as minhas pesquisas eu fui verificar de que nós temos a família natural, que é de consanguinidade, mas temos também a família por afinidade. Né? E essa família por afinidade são exatamente quando nós escolhemos sair do nosso núcleo familiar de pai e mãe, eu na condição de filho, e vou estabelecer a partir da minha escolha, gerar e criar uma nova família, né? Onde eu poderei ter uma esposa, um companheiro e filhos, né? Ou não. Então aí é um núcleo familiar por afinidade. Fazendo um comparativo com as leis divinas, nós percebemos que há uma relação nisso daí. E é uma relação muito importante, e que às vezes nós nos esquecemos disso e precisamos estar relembrando. Quando nós falamos por criar uma nova família, fazer a escolha desse movimento de sair, vamos dizer assim, da casa de mamãe e de papai, né, que atualmente, muitas das vezes, é uma decisão difícil para os muitos jovens. Né? Hoje se diz, né, que a adolescência às vezes vai até os 30 anos de idade. Né? Então hoje é natural e comum, vamos dizer assim, que os jovens fiquem até mais tempo, né, na convivência com o pai e com a mãe. Né? Mas ao fazer esse movimento de constituir uma nova família, é interessante que nós não podemos esquecer de algo que o próprio direito estabelece, como também as próprias leis divinas. Né? Na verdade, quando eu estabeleço a decisão de
constituir uma nova família é uma escolha pessoal. Eu escolhi fazer isso. Né? E ao fazer a escolha, nós temos que entender e lembrar um pouco também do livre-arbítrio. A cada escolha que eu faço, há uma responsabilidade nos frutos que advêm dela. Então, ao decidir-me casar ou constituir uma família, não importa o regime que seja, é responsabilidade pessoal. Então, nós precisamos aprender, estou falando um pouco mais em relação aos espíritas, porque conhece um pouco melhor esses preceitos, de que a escolha do companheiro ou da companheira que nós iremos constituir essa família é uma decisão importantíssima, muito importante. Como também ser escolhido é muito importante. Então a gente precisa também entender de que há uma importância muito grande e que eu não posso menosprezar, de forma alguma, essa decisão. Porque muitas das vezes, na constituição dessa nova família, eu me tornarei pai, ou se tornará mãe. E aí isso é uma condição, é uma função que o espírito reencarnado assume de profunda importância, mais do que nós mesmos imaginamos. E vou ler isso aqui para vocês no texto. Tá? Eu vou dar um pouco mais de ênfase, às vezes, na minha fala em relação aos pais, como eu disse anteriormente, para quem chegou depois, o que me motivou a tratar deste assunto na noite de hoje, é porque no domingo próximo é Dia dos Pais. Então, provavelmente nós estaremos juntos dos nossos familiares, dentro das possibilidades que a pandemia nos permite, e acredito que é uma data que todos nós relembraremos, de alguma forma, dos nossos pais. No item 8, então, do capítulo 14, Kardec diz o seguinte: não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo. É aqui tranquilo. Como nós dizemos, o espírito já é pré-existente ao corpo. Então não sou eu como o pai, inclusive minha filha está me assistindo aqui, não fui eu que criei o espírito dela. Ela já pré-existia antes de vir como minha filha. Mas quem, de alguma forma, dentro das leis biológicas e físicas, forneceu a ela o incorpóreo, o corpo, o invólucro corpóreo, fui eu, juntamente com a sua mãe. Isso é de uma responsabilidade minha. Inclusive, resgata aqui uma frase de André Luiz muito importante, e por isso a importância da mãe, de que só o fato de nós termos renascido, e não importa em que condições seja nas melhores condições materiais ou nas piores condições materiais, nós devemos agradecer a nossa mãe, por ter permitido que nós renascêssemos. Continuando, Kardec diz: cumprindo-lhe, no entanto, ao pai, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então fica muito claro de que a função do pai e, logicamente, da mãe, da família, é auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir. Então a família tem uma função. Pai e mãe têm uma função dentro da reencarnação de receber um espírito que nós vamos chamar de filho ou de filha. Vamos dar um nome que nós mais gostamos e achamos interessante para ela.
passaremos a eles, né, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, os nossos valores, os nossos hábitos, nossas crenças. E aí a gente tem que entender algo que é muito importante, que está no Livro dos Espíritos, mas eu não estou trazendo esse texto, mas quem quiser ir lá pesquisar pode e deve fazê-lo. O homem, ou o espírito, é um ser à parte da natureza. Tá? Não há como nós nos compararmos, por exemplo, e eu vejo às vezes pessoas tentando fazer isso, na questão psicológica com os animais. Tá? Não nos comparemos aos animais, porque a nossa diferença em relação a eles é exatamente isto. Uma delas é a constituição de família. Né? Animal não constitui família. Eu não conheço nenhum animal preocupado em escolher quem vai ser a sua futura esposa ou seu futuro marido. Eu não vejo e desconheço algum animal que discutiu com seu companheiro ou com a sua companheira qual nome que vai dar para os filhotes. Porque nem sobrenome eles têm. E o sobrenome, inclusive, é uma referência a uma família mais extensa. Isso também nos traz identidade. Isso também, de alguma forma, dá a nós não somente identidade, como também um conjunto de valores e crenças que são transmitidas durante as gerações. Então, nós somos seres morais. Temos também que entender isso. Nós somos seres morais. Nós não somos seres naturais. E por sermos seres morais, nós criamos cultura e criamos, sim, valores, crenças, leis, regras, hábitos e tantas outras coisas. Inclusive, aquilo que mais nos traz, às vezes, angústia, que é escolher. Eu tenho que fazer uma escolha. Sempre. E isso, sempre, de alguma forma, mexe com a gente. E constituir família é uma decisão importante. É uma decisão que muitas das vezes mexe com a gente. E tem que mexer mesmo. Porque está dentro, inclusive, de um planejamento reencarnatório, de um planejamento, de um processo evolutivo do qual eu necessito do meu núcleo familiar para que eu possa progredir. É isso que Kardec está dizendo. Porque da mesma forma que o pai e a mãe têm a função de auxiliar no progresso desta alma, mas quando eu estou lá no plano espiritual e preciso reencarnar, eu também escolhi meus pais. Então, às vezes eu brinco com os adolescentes que essa historinha, como eu também já devo ter dito lá atrás, de que eu não escolhi nascer, para o espírito essa conversa não vale. Isso é bobagem. Porque você escolheu sim. Inclusive escolheu seu pai e sua mãe. Então, não cabe, a gente não tem espaço para acaso. Nós não temos espaço para aquilo que seja aleatório, que seja contingencial. Exceto as reencarnações compulsórias, que não são muitas, mas a grande maioria, sim. São escolhas nossas, enquanto lá na erraticidade, certo? Quanto também escolha de quem vai receber esse espírito. Porque tudo isso é combinado, tudo isso é acordado. Não existe nada que seja imposto, como se fosse algo ditatorial. Então existe. O que ocorre muitas das vezes, lógico, há o esquecimento do passado. E isso é exatamente o que cria, às vezes, uma certa dificuldade para nós na relação familiar. A Andréia que está me perguntando, me parece, poderíamos entender que nossos filhos são parte de nossas provas e expiações, sendo assim a dedicação de exemplo e carregando todas as responsabilidades de seus futuros atos? Eu diria que sim, ela faz parte das nossas provas, tá? Mas nós não somos responsáveis pelos seus futuros atos de forma integral, mas somos responsáveis, sim, pela educação que nós transmitimos a eles.
E muitas das vezes nós vamos dar o nosso melhor. E muitas das vezes nós vamos realmente, de alguma forma, fazer o melhor processo educativo possível. Mas pode ser que não dê certo. E aí nós não podemos entender também que diante de nós temos um espírito inteligente, que tem suas próprias iniciativas, seus próprios pensamentos, e que vai fazer suas escolhas. Mas sim, de alguma forma nós somos responsáveis, ou pelo menos corresponsáveis. Mas não diria, nesse termo, carregando todas as responsabilidades, não. Eu não diria dessa forma. Tá? Mas sim, até um certo tempo, ou limite, nós podemos ser corresponsáveis de algumas situações, sim. Caso nós tenhamos, ou não tenhamos feito as nossas melhores escolhas, a melhor forma, ou tenhamos negligenciado alguma situação. Tá? E aproveitando a pergunta da Andréia, que é muito interessante, nós pensávamos numa outra situação que está no Evangelho, de muitos filhos que muitas das vezes justificam seus atos porque papai e mamãe me negligenciaram quando eu era criança, ou não me trataram bem quando eu era um adolescente, ou porque fui abandonado, ou porque qualquer outra situação que seja. O texto, ele é muito claro e não deixa nenhuma sombra de dúvida. Por isso que eu fiz questão de relembrar de que o preceito moral importante, central da doutrina espírita é a caridade, que é do Evangelho do Cristo. E que muitas das vezes nós achamos que caridade é para nós fazermos lá fora, lá no mundo, na rua, na creche, no asilo, entregando cesta básica. E esquecemos de que a caridade, ela inicia, e ela é um dever que seja realizado primeiro dentro da família. Porque caridade, segundo Jesus, não tem a ver nada com atos externos. Tem a ver com a nossa subjetividade, tem a ver com os nossos valores e com a minha relação com o outro. Então eu preciso, dentro do preceito da questão, onde é respondida a Kardec do que seria a caridade segundo Jesus, eu preciso ser bom, eu preciso ser indulgente para com a falha do outro, e eu preciso perdoar as ofensas do outro. E um filho e uma filha precisa aprender, na minha experiência, principalmente, isso é uma opinião pessoal, perdoar seu pai e sua mãe. Porque você pode ter uma certeza, eles fizeram o melhor que eles puderam por você. Então não entre por um caminho de achar que os seus insucessos, as suas dificuldades, podem ser justificadas por ter tido ou não ter tido as oportunidades que você acredita que seu pai e sua mãe deveriam ter dado a você. Volto a dizer, Deus é justo. Você renasceu no núcleo familiar que lhe era necessário para que você recebesse as oportunidades, os instrumentos, o ferramental para que você desenvolvesse-se como ser espiritual. Então nós temos que aprender a dar conta daquilo que temos, para sermos responsáveis daquilo que somos e seremos. Sartre é muito sábio numa frase dele, apesar de algumas restrições, de que não importa o que lhe fizeram, o que importa é o que você vai fazer com o que lhe fizeram. E neste caso, fazer com o que lhe fizeram, para nós espíritas, filhos espíritas,
eu vou dizer a vocês: temos que aprender e a exercitar a caridade dentro do nosso lar. Esse é o melhor e o único caminho. Um outro texto aí, já a Instrução dos Espíritos, é um texto de Santo Agostinho que eu adoro, porque ele é muito claro numa parte do texto sobre qual é a função também dos pais espíritas. E eu vou tentar trazer para vocês uma imagem para que a gente possa entender da nossa importância como pai e como mãe. Se eu tivesse, ao vivo não, mas presencialmente com vocês, imagine vocês um caroço de feijão, né? Se alguém já pegou um caroço de feijão, eu posso afirmar para vocês com toda a certeza de que dentro daquele caroço de feijão tem um pé de feijão. Porque se você plantar, e todo mundo já fez essa experiência quando criança, né? Lá no colégio, no primário, né? No meu tempo é primário, hoje em dia eu já não sei nem mais o nome que se dá, né? De bota o feijãozinho no algodão e você vai molhando o algodão e aos poucos você vai observando, né? O desenvolvimento daquele caroço de feijão. Ao longo dos dias nós vamos ver que vai brotar de dentro do feijão o pezinho de feijão. Assim são nossos filhos. Quando eu recebo uma alma que renasce e chega aos meus braços, e eu chamo de filho ou de filha, e eu sei, porque eu sou espírita, eu acredito, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que aquela alma já possui uma história pregressa, mas que eu não sei qual é, porque o desafio da vida material é exatamente suportar e superar o esquecimento do passado. Uma pergunta que eu faço e deixo para vocês: quem é pai e quem é mãe? Quem é seu filho? As almas mais tenebrosas que o planeta Terra já recebeu, teve um pai e teve uma mãe. Como também as almas mais generosas, também teve um pai e teve uma mãe. Se eu, como espírita, tenho a noção exata de que eu preciso auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do meu filho, essa pergunta tem que ficar dentro de nós. Eu não posso me descuidar disso. Por quê? Porque eu não sei quem ele é. O que eu sei e tenho certeza é de uma coisa. E aí a gente precisa trabalhar muito bem isso dentro de nós, porque como espíritas também nós não podemos ficar apegados a uma única existência, que é exatamente esta. Eu não posso entender meu filho, minha filha como posse minha. Apesar que nós falamos assim, né? Meu filho, minha filha. Mas existe um texto de Khalil Gibran Khalil, que é muito conhecido por todos, depois vocês também podem resgatar, de que os filhos são filhos da vida. E como espírito eu posso dizer e afirmar, os nossos filhos são filhos de Deus. Ele é o Pai. O que nós fazemos no presente existência é que Ele transmite a nós a guarda de seus filhos. Então o que nós temos nesse presente momento é a guarda, não a posse. E é por isso que ao final da nossa existência, no retorno ao mundo espiritual, sim, existirá esta pergunta: o que você fez da guarda do filho que lhe confiei?
Então, pais espíritas, sim, a nossa responsabilidade, eu diria que é grande. Por quê? Porque Santo Agostinho diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos os vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. É nosso dever. E Santo Agostinho ainda diz que nós devemos colocar todo o nosso amor para aproximar esta alma de Deus. Porque exatamente o processo evolutivo é isto. Quanto mais eu evoluo, mais eu me aproximo de Deus. Porque Deus é o nosso objetivo. A perfeição é o nosso objetivo. Uma das características da perfeição, de uma forma poética, é ver Deus face a face. Jesus é exatamente esse grande exemplo para todos nós. Né? A sua conexão com Deus é direta, né? Não há intermediário. Né? É uma relação entre pai e filho, da maneira mais pura e plena possível, que é o que nós também um dia iremos alcançar. Só como um pai e como uma mãe no mundo material, eu tenho esse dever, eu tenho essa obrigação. Eu tenho que me exercitar todos os dias para que, de alguma forma, eu consiga, ao olhar o meu filho e a minha filha, perceber neles as oportunidades que eu tenho para aproximá-lo de Deus, ou para desenvolvê-lo de forma intelectual e, acima de tudo, de forma moral. Porque o ser humano, volto e insisto nesse ponto, por ele ser um ser moral e não ser da natureza, nós somos o único, vamos dizer assim, filhote mamífero, se eu posso dizer assim, que precisa do outro. Que se você deixar um recém-nascido e abandoná-lo no berço ou em qualquer outro local, ele morre. Nenhum outro animal morre. Até porque ele já começa a andar. Agora, nós não. Nós precisamos do outro. E é lógico que, num primeiro momento, quem é o outro? É o pai e a mãe. Quando temos uma família, né? Quando está tudo certinho. Então, eu preciso do outro. Então, tudo aquilo que eu irei aprender ou reaprender virá de outra pessoa. Por isso que a figura do pai e da mãe é fundamental, é importante. É uma função que também, ao mesmo tempo que eu necessito e entendo que eu preciso desenvolver o outro, nesta relação de troca, eu também me desenvolvo como um ser espiritual. Essa é a beleza da vida. Essa é a sabedoria divina. Porque não há... E eu posso falar por mim, que tenho 2 filhos. É lógico que eu sou um Eduardo antes de ser pai e um outro Eduardo depois de ser pai. Porque isso mexe com os nossos sentimentos, mexe com os nossos valores, com a nossa emoção. André está perguntando, da mesma forma, nossos filhos podem nos trazer o auxílio e socorro necessário? Pedindo para reencarnar, para auxiliar e prestar tal socorro durante nossa existência? Difícil responder isso, André. Eu não posso afirmar isso categoricamente. Né? Mas não tem muita lógica. Vai depender muito das circunstâncias e do que você, né, tivesse um exemplo mais concreto. Né? Eu entendo que um pai ou uma mãe, ela tem a sua função e você não tem como transmitir e delegar a tua responsabilidade a outros. Né? Colocar esse peso sobre um filho, eu acho que não é muito justo. Eu não posso olhar para o meu filho como alguém que vem trazer soluções para mim. Porque senão tem que mudar de lugar. Ele tem que ser meu pai ou eu ser o filho dele.
Então, não, eu diria que eu não tenho essa leitura e esse olhar. Tá? É lógico que na convivência, que eu acabei de dizer, pode ser que numa convivência que eu tenho com uma outra, com meu filho, ele possa me ensinar muitas coisas. E às vezes coisas simples, né? Coisas que me fazem pensar, que me fazem refletir, né? Sem que necessariamente seja algo formatado, pré-formatado, né? Mas na relação, né? Se a gente tiver um pouco de escuta, de observação, nós poderemos ver que em alguns momentos eles nos ensinam, sim, a ser mais tolerantes, a sermos mais amorosos, mais pacientes, né? Ainda mais numa geração que nós estamos vivendo. E aí eu faço uma defesa da minha geração, porque eu sei que muitos dizem que os novos são mais inteligentes. Quer dizer, eu não concordo com essa afirmação, mas o que eu concordo, eu diria que hoje as crianças e os jovens têm um espaço de se comunicar com seus pais que nós não tivemos. Eu venho de uma geração onde o olhar do pai já dizia tudo. Hoje os nossos filhos, de alguma forma, conversam conosco, nos contestam, né? Questionam, perguntam, e nós temos que estar preparados para isso, né? E aí que eu vejo que o pai espírita, quando ele realmente está integrado, né, e o espiritismo de alguma forma faz parte realmente da sua vida, facilita bastante nessa relação, né? A Lídia pergunta, mas e para quem não teve ou não pode ter filhos? Será que não seria uma forma de auxílio? Não, porque o fato de não poder ter filho já é uma aprovação para os pais, né? E aí provavelmente, não sei qual é o caso, teria que ser uma inseminação artificial ou adoção, tá? Mas não, o auxílio que eu volto a insistir é nisto, né? Eu não posso falar para os meus filhos me auxiliarem. Como que eu vou chegar para uma criança de 7 anos e falar para ela, olha, você renasceu porque você tem que me auxiliar? Não faz sentido isso, né? A infância é um período onde eu, como pai, sou responsável pelos filhos. Como assim um filho vai me ajudar? Então, se eu tiver um pensamento deste, de que um filho reencarna para me ajudar, o que eu vou fazer com este filho, com esta alma, no período da primeira infância, da segunda, na adolescência? Vou ficar esperando ele se despertar como alma iluminada para me ajudar? Assim, eu não vejo muito sentido, muita lógica nessas afirmações. O que eu vejo, sim, volto a insistir nisso, é eu assumir a minha responsabilidade, o meu papel de pai ou de mãe, fazer o meu melhor dentro das minhas possibilidades, né? E nesta relação com o outro, eu vou me desenvolvendo, e pode ser que sim, que nessa relação com o outro ele me ajude. Mas não me ajudar materialmente, mas que a relação seja tão bacana, tão gostosa, ou não, e que me faça repensar questões, crenças que eu possuo, né? Dessa forma eu vejo sim, que os filhos vêm para nos auxiliar, porque é uma troca. Principalmente se for um espírito que, sei lá, tem um pouco mais de experiência e maturidade do que eu, né? Mas eu insisto de que a relação pai e filho precisa ficar bem demarcada. Quem é o pai e quem é o filho. Isso precisa ficar muito claro. Quando esses papéis se confundem, nós começamos a ter um problema dos laços familiares. É onde muitas das vezes ocorrem problemas internos na dinâmica familiar, né? Existem papéis que nós precisamos assumir isso, por mais difícil e doloroso que possa ser para nós. E o nosso papel está muito claro, Santo Agostinho está dizendo. Ele não está colocando, e não deixa nenhuma interpretação para outra, né? Compreender que quando produzis um corpo, isso é responsabilidade minha, porque eu escolhi isso, né? Eu brinco lá, porque minha filha está grávida, né? Então, às vezes a gente sempre escuta, fulano ficou grávida.
Mas tomava a pílula, como que ela ficou? Eu sempre falo, né? Ou seja, todo mundo ficou grávido, geralmente tomou pílula, fazia alguma coisa. Nunca errou. Não, a gente é uma escolha. Consciente ou inconsciente, nós escolhemos ser pai e ser mãe. E eu tenho que dar conta disso. Né? Então ele diz que a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então Lídia e, esqueci agora aqui, Andréia, isso tem que ficar claro para nós. A alma que reencarnou é para progredir. Isso aqui ainda estamos num planeta de provas e expiações. Todas as almas vêm para progredir. Ninguém é espírito puro. Ninguém é espírito iluminado. E ele necessita, sim, do apoio do pai e da mãe e do núcleo familiar para que ele possa alcançar todo o seu potencial. Né? Excetuando Jesus de Nazaré, que é um espírito puro que reencarnou, os demais precisam, sim, do auxílio de pai e de mãe. Tá? Inteirados dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor e aproximar de Deus esta alma. Né? Então, esta é o nosso dever como pai. Este é o nosso dever como mãe. Tá? Já o horário está já um pouco avançado, eu sei que o Cine daqui a pouco vai me puxar as orelhas, eu gosto de falar. E o que eu gostaria de fechar com vocês, esse tema é isso. De que a família é um núcleo fundamental e que precisa ser muito valorizado por nós para que haja uma transformação social. Particularmente eu vejo duas situações que se complementam. E que, na verdade, está associada à única coisa que, inclusive, Kardec diz, como bom pedagogo que foi. A transformação e o desenvolvimento dos nossos filhos e de nós próprios só virá através da educação moral. Então eu vejo que nós temos duas situações, ou dois cenários, ou dois ambientes que precisam ser muito valorizados por nós. Família é o primeiro ponto. O berço, o núcleo familiar, o lar, ele é fundamental para que possamos fazer com que o mundo progrida, para que saiamos de uma condição de provas e expiações e iremos para o planeta de regeneração. Por isso que a função do pai e da mãe é fundamental. Fundamental. E depois a escola. Sala de aula. Então a função do professor também é muito importante, da escola, dos educadores são muito importantes. Né? A revolução, vamos dizer assim, só existirá, na minha opinião, só se concretizará quando tivermos famílias menos casos, menos problemas familiares, vamos dizer assim, né? com abandono, com descaso, e que tenhamos também uma valorização da escola. Mas não no sentido de conteúdo intelectual, mas sim de desenvolvimento emocional, intelecto emocional. Né? E por outra coisa, daqui a pouco é domingo, e nós já provavelmente entraremos nessa ambiência de Dia dos Pais. Eu como pai, inclusive, estarei nesse final de semana, porque eu não sou daqui, acho que quem me conhece sabe, eu sou do interior do Rio, exatamente para poder passar no Dia dos Pais com os meus filhos. Eu tenho essa possibilidade e isso me faz muito feliz. E eu sei que nós temos muitas situações diferentes, né, entre todos nós. Pessoas que já perderam seus pais e que hoje estão no mundo espiritual. Pessoas que não conheceram seus pais nem na vida presente e sentem falta disso. E aí acaba sendo o Dia dos Pais um momento difícil para eles. Nós temos pais abandonados pelos seus filhos,
por algum motivo, qualquer que seja, e que provavelmente passarão este domingo sozinhos. Temos pais que também perderam seus filhos, né? Perderam no sentido de que não estão mais presentes materialmente com eles. E eu queria desejar a cada um de vocês que nós pudéssemos, em toda e qualquer situação, de que Deus nos deu uma condição muito bacana de entender de que nada na nossa vida é injusto, de que todas são oportunidades para que a gente possa praticar a caridade, e de que no momento nosso, seja de tristeza ou de alegria, nós precisamos e temos o recurso da oração. Que nós possamos, neste domingo, quem tiver oportunidade, que possa fazer isto que Kardec solicita: honrar vosso pai e vossa mãe. Aqueles que não tiverem essa possibilidade, façam uma prece. Se eles já se foram e estão na erraticidade, com toda certeza eles receberão seus pensamentos, suas orações. Os nossos espíritos familiares, os nossos mentores, certamente farão isso em benefício deles. Se você não teve a oportunidade, enquanto caminhou com ele, e tiveram problemas, dificuldades de relacionamento, se neste domingo, de alguma forma, você for tocado em seu coração, na sua emoção, e puder, através de uma prece, peça perdão ou perdoe em qualquer situação. Nunca é tarde para isto. E é isto que a doutrina espírita nos ensina. O momento presente, ele tem reflexo não somente no nosso mundo material, mas também no mundo espiritual. Então não percamos tempo. Que façamos uso de todos os instrumentos que a vida nos possibilita e dos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. A prece, o gesto de carinho, o abraço, o beijo, a internet, videochamada, o WhatsApp, esse momento em que vivemos de pandemia, de isolamento social, de distanciamento. Não vamos nos esquecer disto. Não usemos amuletas para justificar o distanciamento. Podemos ter uma distância geográfica. O que nós não podemos nos permitir é termos uma distância afetiva. Isto não. Que nós possamos e consigamos nos aproximarmos pelo coração e pelo pensamento. Que Jesus nos abençoe e que todos nós e todos vocês tenhamos um Dia dos Pais o mais belo, o mais tranquilo, o melhor que nós pudermos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo convite e eu desejo uma boa semana a todos. Um grande abraço.